Graça e paz. Quero começar um testemunho dizendo que Deus ouve a oração de um filho. Meu nome é Luciane. Me casei aos 16 anos. Aos 17 anos já fui mãe. Meu primeiro filho chama-se Kessler. E aos 19 anos tive mais duas filhas gêmeas, Luciane Cristina e Liliane. Em 1985 foi quando eu casei. Em 1998 eu pedi a separação, 13 anos de casados, eu resolvi pedir a separação. Meu esposo tinha um problema com bebida e eu achei que era melhor pedir a separação. Meu esposo nunca me traiu, nunca me desonrou, sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito, mas eu não tive condição de suportar aquela situação por causa da bebida. Ele bebia só aos fins de semana, mas bebia. E eu achei que melhor seria separar. Pedi a separação, houve um divórcio. Nós não tínhamos uma religião definida. Éramos considerados católicos, mas íamos nas igrejas apenas nos dias de casamento, ou batizado de algum filho, ou de algum parente, né? Não tínhamos vínculo nenhum com a igreja católica, com nenhum ministério, com nenhuma igreja, e nem muito menos conhecia Deus. Para mim, Deus era aquele que eu tinha que ter dó dele, que estava ali crucificado na cruz do Calvário, e aquela imagem da igreja católica me remetia como se eu tivesse que ter pena dele. Esse era o meu entendimento quando eu via o Cristo crucificado ali. E não suportando a bebida, pedi a separação. Meu esposo sofreu muito, minha família sofreu muito, a família dele também sofreu muito. Ninguém compreendeu por que eu pedi a separação, mas um casamento sem Deus, um lar sem Cristo, quem habita é o inimigo das nossas almas, que o papel dele é roubar, matar e destruir. E hoje eu tenho esse entendimento, mas na época eu não tinha esse entendimento. Não tive nenhum aconselhamento, não tinha como ninguém me aconselhar, porque eu estava decidida a separar, eu não aceitava nenhum conselho e pedi o divórcio. Nós passamos pelo divórcio, tivemos 3 audiências com o juiz, comprei a parte da minha casa, que meu esposo queria a parte dele, minha mãe me ajudou a comprar a parte da casa para mim não ficar desamparada com as 3 crianças. Compramos a casa e fiquei dentro de casa e ele foi cuidar da vida dele e eu assim fui cuidar da minha vida, com o divórcio, com a carta de divórcio dentro da bolsa. Fui curtir a vida, era muito jovem, muitos conselhos, muitas amizades que só diziam vai viver, vai curtir sua vida, você é bonita, você é nova, ainda tem muita coisa para viver, você tem direito de ser feliz. Como muitos conselhos que a gente escuta por aí que não procede da vontade de Deus. E a gente acaba dando ouvidos, né? Ficamos divorciados por 9 anos. Meu esposo logo em seguida arrumou uma pessoa, foi morar com essa pessoa. Eu, depois de 3 anos e 6 meses, achando que também deveria cuidar da minha vida, fui morar com outra pessoa, com aquela frase que o mundo joga e a gente engole quietinho, né? Amigado com fé, casado é. Isso é mentira do diabo. Hoje eu compreendo isso. Mas eu achava que estava amaziada, estava tudo bem. Podia viver a vida normalmente. Morando em Rondonópolis, conheci um homem de Maringá, da cidade do Paraná, e ele se dispôs a vir para Rondonópolis, Mato Grosso, a morar comigo e com umas 3 crianças minhas. Depois de 3 anos e 6 meses divorciada do meu esposo, carregando a carta do divórcio para onde eu ia.
Com o passar do tempo, preocupada em não estar se encontrando com meu esposo com outra mulher e nem ele me vendo com outro homem, eu decidi morar em outra cidade, uma cidade próxima a Rondonópolis, chamada Primavera do Leste. Fui com os meus 3 filhos para essa cidade morar lá. Minhas crianças logo já entraram na pré-adolescência, entraram já na adolescência, e eu fiquei esses 9 anos caminhando com as minhas crianças, caminhando com esse homem depois de 3 anos e 6 meses separado, achando que estava vivendo uma vida de felicidade, uma vida maravilhosa. Fui para a Primavera do Leste, meus filhos sempre se envolveram com basquete, com futebol, com esporte, eles gostavam muito de esporte. Eu digo que se não fosse a mão de Deus e o esporte, eu não sei o que teria sido virado dos meus filhos. E Deus foi tão maravilhoso que eles se envolveram com a prática do esporte e não se perderam nas coisas erradas do mundo. Fui morar em Primavera do Leste com os meus filhos e com este homem, achando que estava uma vida maravilhosa. Certo dia, meu filho recebe uma ligação, recebe um convite de uma faculdade de uma outra cidade chamada Cuiabá, próximo de Primavera, para ir morar lá, para ir jogar basquete e representar a faculdade nessa cidade e em todo o estado de Mato Grosso. Meu filho foi morar numa república com outros estudantes, estudar, fazer a faculdade de administração, que ele havia ganhado a bolsa, mas ele teria que fazer parte da equipe de basquete da faculdade. E meu filho foi para essa cidade. Lá nessa cidade, meu filho conheceu uma moça, uma jovem, que apresentou Jesus para o meu filho. Meu filho se encantou por ela e quis namorá-la. E ela disse que para namorar com ela, teria que primeiro conversar com os pais dela, depois conhecer os pastores onde ela frequentava a igreja. E assim ele fez. Meu filho foi, conheceu os pais aprovaram o namoro, logo em seguida ela leva ele para a igreja e lá ele se apaixona por Jesus. Meu filho se apaixonou por Cristo de uma tal forma que eu cheguei a chamar ele de fanático. Meu filho em Cuiabá, um certo tempo, volta para a Primavera do Leste, onde eu morava, para passar férias comigo uma semana e fala que conheceu esse Jesus e que estava maravilhado com esse Jesus e que tinha conhecido um Jesus que fazia milagre, que fazia coisas impossíveis. E foi falando de Jesus e foi falando da situação, como que era a vida dele em Cuiabá, como que a família dessa moça tinha acolhido ele em Cuiabá. E ele apaixonado por Cristo, naquele primeiro amor, tentando me convencer que Cristo era o caminho, Cristo era a verdade, Cristo era a vida, Cristo poderia mudar a nossa história. Eu logo briguei com ele, disse para ele, você está fanático, você está ficando fanático, tem gente fazendo lavagem cerebral na tua mente, eu te proíbo de estar com essa menina, eu te proíbo de estar nessa igreja. Mas Deus foi tão maravilhoso. Quando ele tem um propósito, pode pai e mãe se levantar contra os filhos, mas não serão nunca capazes de paralisar o que Deus tem para operar. E meu filho não me deu ouvidos, continuou indo para a igreja, continuou com o namoro. Logo ele chega de volta para passar mais uns dias de férias comigo no final do ano e diz, mãe, fiz um pedido para Deus. E eu disse para ele, você fez que pedido para Deus? E ele disse, eu pedi para Deus restaurar o casamento da senhora e do meu pai. Eu logo respondi, você está doido? O seu pai tem outra mulher, eu já tenho outro homem. Não tem possibilidade, já vai fazer 9 anos que nós estamos separados. Não tem possibilidade de volta, não tem possibilidade de restauração. E ele disse, mãe, mas o Deus que eu estou servindo, ele promete e garante.
Ele cumpre. Mãe, o Deus que eu estou servindo, Ele faz. E mais uma vez eu briguei com ele, eu disse para ele parar com aquela conversa, porque se o meu companheiro ouvisse, não iria gostar daquela situação. O pai dele já estava com outra mulher, não iria gostar daquela situação, que era para ele parar com essa conversa. Voltou para Cuiabá e continuou buscando a Deus, continuou servindo a Deus, continuou indo para o monte, orando, pedindo para que Deus cumprisse a palavra sobre a vida da família dele. E ele declarava todos os dias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor em espírito e em verdade. Passa-se um tempo, eu morando na cidade de Primavera do Leste, minha família morando ainda em Rondonópolis. Uma das minhas irmãs me liga dizendo que iria separar do esposo. E me disse bem claro que não tinha mais como continuar com o casamento porque havia descoberto uma traição do marido. E eu disse para ela: não separa. E ela me disse: como não separa? Você é separada e eu não posso me separar? Você já arrumou outro homem, está vivendo bem. E eu disse para ela: não faça isso. Ele é o pai dos seus filhos, não deixe. Espere que eu vou ir na cidade de Rondonópolis e a gente vai conversar e a gente vai se entender e você vai se entender com ele e não vai ter separação. Não manda o seu marido mais embora. Não é bom. E ela desligou o telefone, chega o fim de semana, eu saio de Primavera e venho visitar a minha família em Rondonópolis, conversar com a minha irmã, tentar entender o que havia acontecido com ela e com o esposo. Ela estava sofrendo muito. E eu chego um dia de domingo de manhã e ela me disse que não tinha mais como continuar com o esposo. Estava muito triste, muito abalada, e eu tentando convencer ela: não separa, seu esposo é bom, não separa, separação não é bom. Eu já sentia o peso da carta do divórcio, eu sentia algo fora que não estava no lugar certo. Eu já havia arrependido de ter pedido a separação. E eu disse para ela: não separe, não separe do teu esposo, espera mais um pouco, não separe. E ela disse: mas ele me traiu, eu não vou conseguir, você separou por muito menos, eu não vou conseguir conviver com ele. E aí ela me disse assim: eu conheci uma mulher e ela me disse que aqui perto da nossa casa tem uma pessoa que faz oração. Só que eu não fui lá porque eu tive medo de ir sozinha. Eu não sabia o que era, fiquei com medo de ser alguma coisa diferente que a gente não conhece. Mas vamos lá, eu e você, para a gente ver como que é essa oração, como que é essa reza que essa mulher faz. Ela reza para as pessoas. E eu disse: então vamos lá que eu vou com você. Quando eu chego aqui na cidade de Rondonópolis, ela mais ou menos sabia o local, o endereço. Mas eu creio que foi o próprio Espírito Santo de Deus que nos levou exatamente na casa de uma profeta. E quando nós chegamos na frente dessa casa, nós estávamos de moto. Nós chegamos na frente desta casa, que eu bati palma e perguntei: é aqui que tem uma senhora que reza para as pessoas? A senhorinha sentada debaixo de um pé de manga disse: minha filha, rezar eu não rezo, mas se você quiser uma oração, eu faço uma oração para você. E nós, sem entendimento, o que era oração e o que era reza, minha irmã olhou e falou assim: vamos lá para ela orar então. Se aproximamos dessa senhora e ela abre a palavra de Deus, faz uma leitura das Escrituras Sagradas, levanta a cabeça e olha para mim e diz assim: você não mora nessa cidade, né? E eu disse: não, eu moro em Primavera do Leste, aqui perto. Ela disse: meu Deus, manda eu te dizer que até o findar do ano, dezembro deste ano, você estará de volta com o teu antigo esposo, porque Deus tem uma linda obra na vida de vocês. Isso era no mês de fevereiro, exatamente, bem no finalzinho do mês de fevereiro. Era exatamente num domingo que era fim de semana de comemorar carnaval,
que eu eu havia chegado em Rondonópolis para visitar minha irmã e aconselhar ela a não separar. Ela olha para minha irmã, olha para a aliança da minha irmã e diz assim: não tira a tua aliança do teu dedo. Deus vai fazer uma grande obra na vida do teu esposo. Não tire a aliança e pare de mandar ele embora de casa. Deus tem uma grande obra na vida de vocês duas. Deus vai restaurar, Deus vai restituir tudo que vocês perderam. Deus vai restaurar o amor, Deus vai restaurar a confiança, Deus vai restaurar a união. Deus tem promessa na vida de vocês. Nenhuma de vocês vai ficar desamparada. Nenhuma de vocês vai ficar sem o agir de Deus. E eu fiquei impactada com aquelas palavras daquela profeta do Senhor. Fiquei impactada, não disse nada, minha irmã não disse nada, apenas chorou. Terminamos, ela fez uma oração e viemos embora, chegamos até a moto. A minha irmã me pergunta: o que você achou? E eu disse para ela: eu gostei do que ela falou para você, mas para mim, minha irmã, eu acho que ela é um pouco doida. Porque não tem possibilidade de voltar com o pai dos meus filhos. Ele já tem outra mulher, eu já tenho outro homem. Mas não larga do seu marido. Vamos confiar no que ela disse para você, tá bom? Minha irmã falou, tá bom. Assim viemos embora. Eu retornei para a cidade de Primavera do Leste. Fiquei muito impactada com aquela senhora. Pela primeira vez na vida tinha visto ela. Ela nunca tinha me visto. E eu voltei para a cidade de Rondonópolis na segunda-feira. Voltei para a cidade de Primavera, perdão, que eu estava em Rondonópolis. E quando eu cheguei em Primavera do Leste, não saía da minha mente aquelas palavras daquela mulher. E eu olhava para o homem que estava do meu lado, morando comigo, e eu não compreendia. Mas fiquei calada, não disse para ninguém, fiquei quieta. Passa-se 2, 3 meses. O senhor que eu morava com ele, que na época considerava-o como meu marido, diz assim para mim: vou no mercado fazer uma compra para fazer um almoço diferente para você. Eu disse para ele: não precisa. Na geladeira tem muita coisa. Escolhe alguma coisa e faz. Só está eu e você. As crianças foi passar fim de semana em Rondonópolis com o pai. Não precisa. Só eu e você. Faz qualquer coisa para a gente se alimentar. Ele disse: não, eu vou aqui no mercado, é pertinho. E eu fiquei ali cuidando da casa, cuidando dos afazeres da casa. E ele foi para o mercado. E nós morávamos num condomínio fechado com 10 famílias. Ele chega do mercado e grita: posso entrar? Eu disse: pode. Ele falou assim: é porque eu estou com o rapaz do mercado. Eu disse: pode entrar. Ele volta, passa pela lavanderia, entra pelo fundo com o rapaz. E ali eu vejo ele com uma caixa cheia de compra na mão. O rapaz do mercado com a caixa cheia de compra na mão. Disse bom dia, eu disse bom dia. Eles entraram na cozinha, começaram a tirar aquelas coisas da caixa. Ali eu olhei para cima, na lavanderia da minha casa, e disse: ó Deus, obrigado por esse marido que o Senhor me deu. Nem estou precisando de nada dentro de casa. E ele vai no mercado e traz esse tanto de coisa. Pela primeira vez, eu ouvi a voz de Deus. E olha que eu nem sabia que Deus falava com a gente. Deus disse: este não é digno de agradecimento na minha presença. Quando eu ouvi essa voz, eu procurei, olhei para um lado, olhei para o outro e não vi ninguém. Olhei na porta da cozinha, os dois estavam colocando as compras em cima da mesa. E eu disse: o que foi isso? Olhei para um lado, olhei para o outro, o condomínio todo mundo fechado, não tinha ninguém, as portas tudo fechadas, tudo quieto. E eu procurei aquele som, de onde veio aquela voz. E aquela voz entrou dentro de mim. A palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz. E ela penetra como 2 gumes. Como espada de 2 gumes, ela penetra a carne, os ossos, a medula. Ela entra. E aquela palavra, aquela voz entrou dentro de mim e não saía mais.
Passei o resto do dia. Ao olhar para aquele homem, eu lembrava: este não é digno de agradecimento diante de mim. Aquela voz não saía, aquelas palavras não saíam de dentro de mim. Este não é digno de agradecimento na minha presença. Foi como se tivesse tirado as escamas dos meus olhos, se tivesse tirado a surdez espiritual dos meus ouvidos. E eu comecei a rejeitar aquele homem e disse: vai embora. Poucos dias eu já pedi a separação e disse: vai embora, eu não te quero mais. Ele: mas eu vim para a primavera por causa de você. Eu vim do estado do Paraná por causa de você. Eu deixei tudo por causa de você. E eu não compreendia, mas aquela voz não parava, não saía de dentro de mim. Este não é digno de agradecimento na minha presença. Aquilo não saía de dentro de mim. Até que eu pedi para ele: vai embora. E ele ouviu, muito entristecido, sofrendo também muito. Foi embora, voltou para o estado do Paraná e para a cidade de Maringá. Passa-se mais uns meses. Novembro. Chega na minha casa o pai dos meus filhos um dia e disse: fiquei sabendo que você separou daquele homem, não deu certo. Eu disse para ele: não deu certo. Falei: as crianças já te contaram? Ele disse: sim, já fiquei sabendo. E eu falei: o que você veio fazer aqui em Primavera do Leste? E ele disse assim: nem eu sei. Eu saí de lá de Rondonópolis para ir numa cidade de Poxoréu, que é aqui perto, e eu acabei chegando aqui. Nem eu sei. Mas já que eu estou aqui, eu lhe gostaria de fazer um pedido. E eu olhei para ele e falei: o quê? E ele disse: me dê mais uma chance de recomeçar e fazer com que a nossa família esteja juntos novamente. E eu olhei para ele e disse: você bebeu? Você está bêbado? Ele disse: não bebi nada, estou trabalhando, não bebi nada. Eu só vim aqui para te pedir isso. Vamos recomeçar de novo. Vamos estar de novo com a nossa família, com os nossos filhos. Me dê mais uma chance. Eu disse para ele: mas e a mulher que você está morando? Ele disse: entre você e ela, eu prefiro você, que é mãe dos meus filhos. Eu disse: então vamos recomeçar, mas fica de lá e eu fico de cá. Eu vou pensar, eu não sei o que eu faço. Eu não posso te responder hoje, mas eu vou pensar. Ele disse: tudo bem, eu te dou um tempo para pensar. E começou a me procurar através de ligações telefônicas, tentando me conquistar de novo. E ali foi recomeçando. Até que em dezembro, a data que a profeta do Senhor havia dito, nós tínhamos voltado. Voltamos para a cidade de Rondonópolis, ele trouxe toda a minha mudança, voltamos para casa. Voltamos para nossa casa, foi uma alegria muito grande. Foi uma alegria muito grande para o meu filho. E eu lembro que naquele dia que a profeta havia dito que Deus ia restaurar o meu casamento, ela também tinha dito que por causa de uma oração do meu filho, Deus ia operar um milagre de restauração na minha casa. Meu filho orou quase um ano pedindo para Deus restaurar o nosso casamento, meu e do pai dele. E assim eu voltei para Rondonópolis, voltei para casa, voltei para a cidade e recomeçamos. Passados-se poucos meses, 2, 3 meses, eu descobri que ele não havia terminado com a outra mulher que ele estava comigo e com ela. E aí meu mundo desabou. Eu não acreditava que eu estava num relacionamento e outra pessoa estava fazendo parte desse relacionamento. Lembrei da profeta e voltei lá na casa onde eu havia ido fazer a oração com a minha irmã. Chegando lá, perguntei para ela: a senhora lembra de mim? Ela disse: minha filha não lembra, que passa muita gente, eu oro para muitas pessoas. Você já esteve aqui? Eu falei: eu estive aqui no finalzinho de fevereiro, com a minha irmã, expliquei a situação e ela: me perdoa, eu não lembro. E eu pensei: ela é doida mesmo, para que eu fui acreditar nisso? Para que eu fui confiar nisso? Para que eu fui dar ouvidos? Para que eu fui guardar isso dentro do meu coração? Meu mundo desabou em imaginar
que meu esposo estava me traindo, que meu esposo estava com outra mulher, que nós estávamos num relacionamento a 3 e eu nunca imaginei viver uma situação dessa. Mas a profeta disse: se Deus falou com você neste lugar, Deus vai cumprir. Eu falei: como cumprir se eu voltei, se nós estamos juntos e agora eu descubro que ele está com outra mulher, com a mesma mulher, ele não deixou da outra mulher, ele está comigo e com a outra mulher. E ela disse: mas Deus é Deus fiel para cumprir o que prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Confie, vamos buscar a Deus, eu vou te ensinar. Aí fui buscar a Deus naquele lugar, naquela casa. Era uma casa de oração. Fui buscar a Deus e ela foi me ensinando como fazer, como proceder, como agir dentro de casa, como receber meu esposo. Eu tive que mudar todas as minhas atitudes. Eu tive que olhar para mim, eu tive que arrancar de mim tudo que não provia de Deus. Eu tive que olhar para dentro de mim e compreender que quem precisava mudar primeiro seria eu e não meu esposo. E comecei a suportar essa situação, a não mandar meu esposo embora e suportar essa situação dele com a outra mulher. E meu filho entra em oração: mãe, tenha calma. Mãe, nós vamos vencer. Deus vai operar na vida do meu pai vai voltar. E era uma confusão na minha mente, uma luta espiritual, uma guerra espiritual muito grande na minha mente, no meu corpo. Eu deixei tudo em Primavera, tinha minha vida redondinha lá, trabalhava. Deixei tudo para vir, chego aqui e levo esse susto, esse homem com essa mulher. E aí comecei a buscar esse Deus que essa profeta havia dito que poderia fazer algo por mim. A buscar esse Deus que meu filho estava apaixonado e tão confiante que Deus poderia mudar essa história, mudar essa situação. Aí eu fui para os pés de Jesus. Eu fui buscar quem era esse Jesus. Eu fui conhecer de perto quem é esse Jesus, como eu fazia para ter relacionamento com ele. E essa profeta, pastora Leonice, me ensinou o caminho de ter relacionamento com Cristo. As orientações dela eu seguia à risca. E ela dizia: serve ele, minha filha. Não deixe faltar nada para ele. Ele é teu esposo, ele é teu marido. Tinha dias que eu me sentia que parecia que meus ossos estavam sendo raspados, feridas sendo descascadas para ser curadas. E ter que aguentar firme, suportar, aguentar tudo. E caminhando dia após dia, buscando ao Senhor, se transformando, buscando ao Senhor, renovando as forças no Senhor, dia após dia, se humilhando, compreendendo que eu precisava da ajuda de Cristo. Que só Ele poderia realmente mudar aquela história, mudar a minha história, mudar a situação. Até que um dia, eu desorientada, sem saber o que fazer, sabendo que meu marido estava dormindo na casa de outra mulher, vinha em casa apenas durante o dia, me ver as crianças e ver se precisava de alguma coisa. Até que um dia eu saio desorientada. Mais uma vez Deus coloca um profeta dele na minha frente. E me vê desorientada, pergunta o que houve. Eu disse: minha situação é triste. Contei a situação do que havia dito, que eu tinha conhecido uma profeta que havia dito para mim que Deus restauraria meu casamento, mas eu não estava entendendo nada. E ele disse: se Deus usou uma profeta, Deus vai cumprir. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Confie apenas. E eu quero te dar uma palavra que a partir de hoje você vai pegar ela e vai declarar em voz alta para que o diabo, o inimigo das nossas almas, possa ouvir você declarar que você espera que Deus cumpra essa palavra na tua vida. E eu garanto para você que se você confiar nessa palavra que está nas escrituras sagradas, o teu esposo não terá olhos, desejos carnais por mulher nenhuma nessa terra. Mesmo ele ficando 10 anos fora do país, ele não vai sentir desejo nenhum por mulher nenhuma nessa terra. Basta apenas você confiar e crer, declarar esta palavra todos os dias. E eu disse para ele: qual é a palavra? Ele diz: vá na palavra em 1 Coríntios capítulo 7.
do versículo 4, que diz assim: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Comece a declarar: ele é teu marido. Se Deus usou uma profeta, Deus vai cumprir. E eu falava: mas eu sou divorciada. Deus vai cumprir, confie. Confie. E eu peguei essa palavra, eu ministrava essa palavra em voz alta, eu falava, eu ministrava para mim mesmo. Aquele corpo, Senhor, é meu. O Senhor diz na tua palavra: aquele corpo é meu. Eu tenho uma raiz com esse homem, eu tenho uma família com esse homem. O Senhor há de restaurar essa família. O Senhor promete, o Senhor cumpre. Tem muitas pessoas dizendo isso para mim, eu estou confiando na tua palavra. Aquele corpo tem que sentir prazer por mim e não por outra mulher. Aquele corpo tem que me olhar, me desejar, me amar e desejar estar comigo dentro do meu lar, do lado do meu leito. Aquele corpo é meu, é o Senhor que está falando. E eu depositei toda a minha confiança nessa palavra do Senhor. Passado poucos dias, meu esposo chegou em casa e disse: não consigo mais ficar naquele lugar, naquela casa com aquela mulher. Eu não tenho paz naquele lugar. E ela achou melhor eu voltar para casa e ficar com a minha família. Ela me aconselhou muito. E eu estou voltando para casa. Voltando para casa. E aquilo dentro de mim parecia que eu queria sair correndo, gritando: glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Assim Deus fez. Deus usou a própria mulher que estava morando com ele quase 4 anos na época. 4 anos e pouco. Para dizer: volta para sua família, volta para sua casa. Você tem uma esposa, você tem filhos, volta para ela. Volta para sua casa, vai cuidar da sua vida. E assim ele fez. Deus trabalha em nosso favor. Deus usa até o nosso inimigo para trabalhar em favor dos filhos dele. E assim meu esposo voltou. Meu esposo voltou para casa. Veio, quis conhecer também o Deus que eu estava servindo, que o meu filho estava servindo, que as minhas filhas já estavam servindo. Meu esposo aceitou Jesus da mesma forma que eu e minhas filhas aceitamos servir. E hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus restaurou o nosso casamento. A obra dele é tão completa, que quando meu esposo voltou para casa, ele diz: olha, só tem uma coisa, eu não vou atrás de casar novamente, agora nós vamos viver amasiado. E eu disse: não, eu não quero viver amasiada, eu vou atrás, nós vamos se casar novamente. Assim eu fiz, fui no cartório. Quando eu cheguei no cartório, fui no fórum. No fórum não acharam meu divórcio, meu processo. Não existia. Não existia divórcio no meu nome, no nome do meu marido, dentro do fórum da cidade de Rondonópolis. A moça me orientou a ir no cartório, eu fui no cartório, cheguei no cartório, da mesma forma, não existia divórcio dentro do cartório da cidade de Rondonópolis. E ela disse: mas o que está acontecendo? Eu falei: não, é porque a gente precisa casar de novo, porque nós éramos casados e agora nós vamos nos casar de novo e eu tenho esse divórcio, essa carta de divórcio. E ela disse: mas deixa eu olhar então como é que está a situação da certidão de casamento de vocês. Ah, Deus, quando faz algo, Ele faz por completo. Essa moça vem de lá e diz assim: olha, deve estar acontecendo algum equívoco. Porque aqui não tem nada de divórcio de vocês, mas tem a certidão de casamento de vocês. Vocês nunca estiveram divorciados durante esses 9 anos. Não tem divórcio nesse cartório. Tem a certidão de casamento. Vocês esqueceram de homologar o divórcio de vocês, por isso ele nunca existiu. E diante daquela moça, eu comecei dentro do cartório: obrigado, Deus, obrigado, Deus. E eu disse para ela: e agora o que eu preciso fazer? Ela falou assim: você não tem a certidão de casamento? Eu falei: não, só essa carta de divórcio. Ela disse: então peça uma segunda via e vocês vão continuar casados, não precisam se casar novamente.
Ei, o que eu quero dizer para você? Existe um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Existe um Deus que opera prodígios e maravilhas em nosso favor. Hoje, para a honra e glória do meu Deus, eu consigo aconselhar pessoas que estão passando por alguma dificuldade no casamento. Hoje, para a honra e glória do nosso Deus, eu consigo compreender a dificuldade que cada um passa nos seus relacionamentos. E quando eu encontro um casal, nem que seja um dos cônjuges, que para dar ouvidos à voz de Deus através da palavra, das escrituras sagradas, onde Deus é capaz de mudar a situação, mudar a história, mudar a pessoa, mudar tudo. Eu consigo hoje passar para muitos que têm dificuldade de estar se relacionando, de não compreender que a nossa guerra não é contra carne, não é contra sangue, mas é principados e potestades. Hoje eu tenho, para a honra e glória do nosso Deus, o prazer de aconselhar mulheres, homens, que muitas vezes não é o homem que quer separação, é as mulheres e os homens que vêm procurar ajuda. Hoje eu e o meu esposo, nós temos o maior prazer de dizer que nós e a nossa casa servimos ao Senhor por causa de uma oração de um filho. Eu e a nossa casa, eu e a minha casa, servimos ao Senhor em espírito e em verdade. Esse é o nosso Deus. Essa é a minha história. Mas tem casamento que Deus não restaura? Não restaura. Mas por quê? Não sei. Só Deus sabe. Mas eu quero deixar um conselho para você. Se você, não sei qual é o seu casamento, você está primeiro, segundo, terceiro, mas se você está num relacionamento, busque Deus para entrar nele, fazer parte desse relacionamento, porque sem Deus não tem como dar certo. Com Cristo nós conseguiremos enfrentar qualquer barreira, qualquer batalha, qualquer guerra, mas sem Cristo não tem possibilidade de terminar bem. Quero deixar um forte abraço para você, quero deixar uma palavra que é a palavra que mudou o meu casamento, que é 1 Coríntios, mais uma vez eu quero repetir para você, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, 4, leia, medite e busque. Deus ainda é Deus de milagre. Deus abençoe teu lar, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe teu casamento, Deus abençoe a tua família grandemente, abundantemente, todos os dias da tua vida.